Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tem uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast estão disponíveis no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreva no meu canal do YouTube e deixa seu like, suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num relato, assim, bem pessoal e intenso, sabe, sobre uma experiência de vida dentro do que a fonte descreve como nacionalismo cristão. A nossa base aqui é a transcrição de um vídeo do YouTube, o canal é Simply Christine, e nele a criadora vai contando a própria jornada, né? Ela pinta um quadro do ambiente em que cresceu, que ela mesma diz que tinha características de culto. E logo de cara ela menciona uma coisa bem marcante da educação dela, que era recitar o juramento à bandeira americana e logo em seguida fazer um outro juramento, um de lealdade a Jesus e à bandeira cristã. Nossa, já começa forte. Pois é. Ok, vamos tentar desembalar isso. O nosso objetivo aqui é mais entender, sabe? A partir dessa visão de dentro, como esse movimento é caracterizado pela autora, como ele operava ali no dia a dia dela e, claro, o impacto que isso tudo teve na vida dela. Ela até explica no vídeo, né, que decidiu contar a história por causa dos eventos atuais e também por uma preocupação sobre como certos sistemas podem ser organizações, religiões, partidos políticos, como eles podem acabar intensificando padrões de pensamento que ela não acha saudáveis. O argumento dela é que esses movimentos de massa, na verdade, começam no nível individual, com comportamentos que ela até chama de disfuncionais. E ela tem uma visão bem crítica, né? Sim, ela afirma que o nacionalismo cristão, na visão dela, virou um culto, e que as crenças que antes eram de nicho ficaram mais mainstream, digamos, e que isso estaria, na verdade, corroendo o cristianismo por dentro, distorcendo os ensinamentos de Jesus. É pesado. E é interessante que ela diz que só começou a, desconstruir essa ideologia lá pelos 25 anos. E ela até faz um alerta, né? Dizendo que quem viveu algo parecido tem motivos para questionar, porque se tratam de visões bem extremas. Sim, e a transcrição traz uma definição para a gente entender melhor o termo. Ela cita a Wikipedia para contextualizar, né? Ah, bom. O nacionalismo cristão seria, então, uma forma de nacionalismo religioso. O foco é promover visões cristãs para ganhar destaque ou até domínio na vida política, cultural, social. Entendi. E especificamente nos Estados Unidos, a ideia central seria que o país foi fundado por cristãos e para cristãos. E que, por isso, as leis deveriam impor uma moralidade cristã para todo mundo. Certo. Mas aí a autora faz uma distinção importante. Ela separa isso do que ela chama de conservadorismo cristão dos pais dela. Ela nota que, embora eles não se vejam como nacionalistas cristãos, as políticas que eles apoiam na prática acabam implicando nessa imposição governamental da moralidade cristã. Entendi a nuance.
E ela também contrasta essa visão toda com os documentos fundadores dos Estados Unidos, né? Exato. Ela aponta que a única menção à religião na Constituição americana, na verdade, proíbe o Congresso de estabelecer uma religião oficial ou de impedir o livre exercício dela. Uhum. E que a Declaração da Independência usa termos tipo leis da natureza e do Deus da natureza, ou dotados pelo seu Criador, que, na interpretação dela, são expressões mais abrangentes, né? Não indicaria uma nação exclusivamente cristã. E aí que a coisa fica realmente interessante. Porque o relato desmonta o que ela chama de mito dos peregrinos e daquele primeiro dia de ação de graças. Ah, aquela história clássica. Essa mesma. A história popular diz que eram protestantes, fugindo da perseguição católica, que vieram para a América buscar liberdade religiosa, certo? Certo. Só que a fonte argumenta que não foi bem assim. Que muitas colônias, na verdade, teriam sido fundadas por motivos econômicos, não religiosos. E que a tal colônia de Plymouth talvez nem tenha tido essa importância toda na história americana que a gente aprende. Que interessante isso. E mais, a história do famoso banquete lá em Plymouth foi, segundo o vídeo, popularizada bem depois, só no século XIX, por uma escritora, Sarah Josepha Hale. E depois o Abraham Lincoln oficializou como feriado. Nossa! Mas o ponto-chave que a fonte levanta é que, no final do século XIX, quando começou a aumentar a imigração católica e judaica para os Estados Unidos, aí os protestantes americanos teriam começado a usar esse mito dos peregrinos para justificar uma ideia. A ideia de que Deus tinha dado aquela terra para eles, por providência divina. Ah, entendi a conexão. E aí esses novos imigrantes e outras religiões passaram a ser vistos como uma ameaça. E a autora do vídeo vê um paralelo direto disso com a forma como alguns grupos hoje enxergam imigrantes, progressistas, outras religiões, sempre como ameaças ao modo de vida deles. Faz sentido essa linha de raciocínio que ela apresenta. E ela descreve também como uma das estratégias desse nacionalismo cristão é, criar as crianças já dentro do movimento, né? Incentivando famílias grandes e tal. Sim, a doutrinação desde cedo. Exato. Os pais dela, por exemplo, eram bem ativos no movimento conservador cristão lá nos anos 90 e, por medo de influências de fora que eles achavam não cristãs, decidiram educar ela e os irmãos em casa. Homeschooling total. Total. Do jardim de infância até o fim do ensino médio. Uau! E as consequências disso? Bom, o resultado que ela conta foi um isolamento, assim, extremo. Ela relata que quase não saía de casa só para fazer compras ou ir num restaurante, coisa assim. Pouquíssimo contato social. Muito pouco. A ida à igreja era esporádica, porque a mãe tinha problemas de saúde, e eles não participavam de nenhum grupo de apoio ao homeschooling. Nada. Nossa, que solidão! Ela fala disso, de uma solidão profunda e daquela sensação constante de ser diferente. E para onde quer que fosse, era sempre com supervisão adulta. A única coisa um pouco mais perto do normal foi um grupo de jovens na adolescência que ela também frequentou meio irregularmente. E esse isolamento extremo, essa falta de contato com o mundo fora da bolha, é uma característica que a gente vê muito em análises de grupos sectários, né? Ou de controle. Com certeza. Porque ao limitar as interações, as experiências fora daquele círculo imediato, você acaba criando uma dependência muito forte do grupo e, claro, um medo enorme do que está lá fora. É uma tática de controle muito poderosa, mesmo que os pais individualmente não tenham essa intenção maquiavélica toda. Exato. E as consequências que ela descreve são pesadas. Quando ela finalmente saiu de casa, se sentiu completamente despreparada para a vida adulta. Imagino. Desenvolveu um medo intenso de estranhos, uma dificuldade gigante para socializar. Ela fala de ansiedade social severa até quase os 30 anos. Caramba! E ela usa uma expressão forte, diz que ainda se sente meio criança por dentro, sabe? Por não ter tido aquelas experiências formativas básicas, tipo fazer amigos sozinha, aprender a se virar no mundo. Faz sentido. E o ambiente em casa contribuía para isso, imagino. Totalmente. Ela descreve a mãe assistindo a Fox News o dia inteiro, expondo ela desde pequena a notícias trágicas e a um discurso constante de medo.
A mãe incutiu nela um pavor de predadores infantis, contando histórias de raptos com detalhes bem vívidos. Isso deixou ela aterrorizada com tudo, a ponto de desenvolver um reflexo de sobressalto que ela diz que tem até hoje. A simples ideia de socializar, ela conta, ainda faz o coração dela acelerar. Nossa, essa combinação de isolamento com essa dieta constante de medo é particularmente eficaz para moldar uma visão de mundo, né? Sim. O mundo lá fora não é só desconhecido, ele se torna ativamente perigoso. Isso só reforça a necessidade de se agarrar à segurança, mesmo que percebida, do grupo e das suas crenças. E aí qualquer questionamento fica ainda mais difícil, mais ameaçador internamente. E falando em crenças e doutrinação, tem a questão da educação, né? Ela conta que a educação em casa foi toda baseada num currículo específico, o ABECA. Ah, sim, o ABECA, da Pensacola Christian College. Isso, e a fonte descreve essa instituição como uma universidade cristã extremamente conservadora. Cita regras bem rígidas que existem até hoje, tipo mulheres tendo que usar saia em certos horários, proibição de pintar cabelo, ter tatuagem. Bem restritivo. Muito. E sobre os materiais didáticos da ABECA? A descrição dela é contundente. Ela não vê como livros acadêmicos normais. E sim como Propaganda religiosa e política, cheios de ódio e julgamento. A acusação dela é que eles distorcem fatos históricos, científicos, tudo para encaixar numa narrativa específica. Ela até diz que comprou uns livros desses recentemente e ficou chocada ao comparar com materiais que apresentam diferentes pontos de vista de forma mais imparcial. Entendi. Quer dizer, não é sobre apresentar visões, é sobre impor uma única visão. Exatamente. E ela dá exemplos bem concretos do que aprendeu com esse material. Vamos ver alguns? Vamos lá. Primeiro, sobre a Guerra Civil Americana. A versão que ela aprendeu, segundo ela, era que o Sul queria abolir a escravidão, mas gradualmente, e a culpa da guerra era do Norte por querer acelerar o processo para destruir a economia do Sul. Nossa Senhora. E a luta do Sul era enquadrada como sendo pela preservação dos direitos dos estados e não pela escravidão. Ela refuta isso na hora, chama de mentira, porque a economia do Sul dependia totalmente da escravidão. É uma reescrita histórica bem significativa. Com certeza. Que mais? Sobre os nativos americanos. O currículo descrevia as religiões indígenas como abandono de Deus, adoração da criação, tipo trovão, vento, fogo. E essa superstição, segundo o material, impedia o desenvolvimento da terra, que era vista como um deserto indomado até a chegada dos europeus. E ela conecta isso com algo mais? Sim, ela conecta isso a uma justificação do capitalismo, que era visto como bom por criar indústria, e também aquela interpretação literal da ordem bíblica de subjugar a terra. Bem oposto a uma visão de viver em harmonia com a natureza, né? Totalmente. Uma visão bem utilitarista da natureza e das outras culturas. Exato. Aí tem a economia. Ela não achou o livro exato, mas lembra de um que elogiava o capitalismo quase como se fosse uma invenção divina, o sistema econômico perfeito. Tratava quase como uma religião. É. Olá pessoas, aqui é a Mari. Eu estou feliz porque ganhei um livro do professor Jorge Pires. Ele é doutor, é escritor e também tem um canal aqui, né, no YouTube que vocês podem acessar. Vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo que eu vou fazer falando um pouquinho assim a respeito desse livro, né, porque eu acabei de receber de presente, então eu não li ainda, né. Porém, dá para ter uma ideia, né, do que fala o livro. Obviamente, só dando uma olhada assim a gente já sabe. É sobre ateísmo. Já amei. Aí tá escrito assim, ó. A Revolução Ateísta, a última minoria silenciada. A luta por liberdade de pensamento em um mundo pós-religioso. É volume 1. Introdução. Subentende-se então que tenha outros volumes, né? Volume 1. Ganhei o primeiro! Ganhei o primeiro, a introdução. E, enfim, eu adorei, né? Porque já deu pra notar aqui que ele vai dar uma ênfase na Madeleine O'Hare, né? É de 2025, desse ano. Tem assim, nota aos leitores, escuta. Este livro é uma obra em constante movimento, assim como uma startup. Ele nasce imperfeito, mas cheio de propósito.
Publico sabendo que pode conter erros de digitação, estrutura ou pensamento, mas prefiro correr o risco de provocar o debate agora do que esperar uma versão perfeita que talvez nunca venha. Gostei disso. Se você encontrou um erro, uma contradição ou teve um insight, escreva para mim. Cada comentário recebido é como uma linha de código a mais na evolução desta ideia. Afinal, livros são menos monumentos e mais ferramentas. Muito bom. Aí tem aqui o contato dele, né? Para quem quiser escrever, super acessível, uma pessoa acessível, muito legal isso. Em homenagem à memória de Madeleine Alhé, pela coragem em defender o ateísmo nos Estados Unidos. Aí o palavreado, mas pense numa mulher foda. Os Estados Unidos não merecia ela, sendo bem honesta. Pela coragem, sim, deixa eu reler, né? Em homenagem à memória de Madeleine Alhé, pela coragem em defender o ateísmo nos Estados Unidos, por uma vida inteira em torno da causa dos ateístas, a última das minorias, título de um dos seus livros. Sim, aí o conteúdo está escrito assim, ó, prefácio, preliminares contextualização, introdução ateísmo e Madeleine Alhé, e sobre Jorge Guerra Pires, que é o escritor do livro. Aí tem uma nota aqui no final do livro, na contracapa, que eu gostaria de ler para vocês, e aí eu acabo o vídeo, tá bom? Escuta. Atualmente, os ateus já chegam a 10% da população mundial. Contudo, no Brasil, esse número fica em torno de 1%. Em um mundo cada vez mais plural, ainda enfrentamos problemas com a diversidade de pensamento. O maior obstáculo brasileiro é o cristianismo. Com visões dogmáticas e um passado bem obscuro, a Igreja ainda exerce força no coletivo, impedindo que o ateísmo cresça. Olha aqui a foto dele. Mas eu vou deixar aqui o link do canal dele para vocês acessarem com facilidade. Então já deu para perceber que é um livro super interessante. Tem ele para vender na Amazon. Hoje foi a indicação do livro sobre ateísmo do professor Jorge Pires para vocês, tá? A Revolução Ateísta, a última minoria silenciada. Para vocês, um cheiro e até a próxima. Tchau! Essa sacralização do capitalismo é comum em certos meios. E, por último, criacionismo versus evolução. Aqui, o criacionismo era ensinado como fato histórico literal. A criação de Adão e Eva, tudo. Certo. E a evolução era descrita como uma ideia falsa, sem nenhuma evidência real, acreditada só por quem rejeita a Bíblia, porque não querem aceitar Deus. O que chocou ela não foi nem ensinar o criacionismo, mas como o material rotulava ativamente o pensamento diferente como mentiroso ou enganado. Dizia como pensar. Esse método educacional que ela descreve parece mesmo desenhado para inibir o pensamento crítico. Sim. Quando você apresenta uma única narrativa como verdade absoluta e ainda demoniza qualquer alternativa, você cria uma mentalidade muito fechada. Aquela coisa do nós contra eles. Exato. E a ligação que ela faz com a ideia de que qualquer discordância da interpretação deles da Bíblia é vista como má ou até controlada pelo diabo. Isso é crucial. Instila medo, promove a conformidade total e disfarça a doutrinação como se fosse educação legítima. E essa dinâmica psicológica fica ainda mais clara quando ela traz dois conceitos que aprendeu depois, na terapia, e que ela usa para entender a própria experiência. Quais seriam? Primeiro, o bode expiatório, o scapegoating, aquela tendência de culpar uma pessoa ou um grupo pelos problemas dos outros, né? Muitas vezes para distrair das falhas de quem está acusando. Ela até menciona o papel que o narcisista pode ter nisso. E ela aplica isso a exemplos que vê na política conservadora. Culpar a imigração pelo desemprego ou a diversidade pelos problemas sociais. O ponto dela é que é sempre mais fácil ter um alvo para raiva do que lidar com a complexidade real dos problemas. Sim, é um mecanismo de simplificação muito eficaz, né? E o segundo é o pensamento mágico.
Aquela crença de que um evento ou uma solução muito simples pode resolver problemas que são, na verdade, super complexos, pessoais ou sociais. Ah, sim. Ela relaciona isso com um apelo que líderes, tanto políticos quanto religiosos, têm quando oferecem respostas fáceis e rápidas para questões mundiais que são super intrincadas. Se a gente junta isso tudo que ela descreveu, esses mecanismos, mais o medo constante, o diabo está sempre à espreita. Mais o isolamento social, a gente vê um ciclo que se autorreforça, né? Totalmente. A ideologia do grupo é validada o tempo todo internamente e o simples ato de questionar se torna psicologicamente perigoso demais. É muito irônico como ela mesma aponta que dissessem para ela que ela estava sendo ensinada a ser uma pensadora independente. Pois é. Quando, na perspectiva dela hoje, ela estava sendo condicionada a pensar de uma única forma. E como foi a virada para ela? Como ela começou a sair disso? Então, ela conta que começou ali por volta dos 25 anos. Primeiro foram os questionamentos sobre a tal cultura da pureza. Mas o ponto de virada mesmo, que acendeu o alerta forte, foi a pandemia da Covid-19. A pandemia foi um divisor de águas para muita gente. Exato. Ver a família e a comunidade dela se tornando fervorosamente anti-máscaras, para ela isso pareceu totalmente contrário aos ensinamentos de Jesus sobre amar o próximo, proteger os vulneráveis, aquilo não encaixou. Entendo. E logo depois vieram os protestos massivos após a morte do George Floyd. Sim, outro momento crucial. E aí, ouvindo as perspectivas de pessoas negras ao redor dela, inclusive o namorado na época, hoje marido, que é um imigrante africano, sobre as experiências deles nos Estados Unidos. Tipo, a necessidade daquela conversa sobre como interagir com a polícia para sobreviver. Ela percebeu um abismo gigantesco entre isso e o que tinham ensinado para ela sobre raça, sobre sociedade, e começou a fazer mais sentido, lógico, para ela que aquelas crenças negativas sobre pessoas negras pudessem ter sido, sim, perpetuadas desde a época da escravidão. A ficha começou a cair. Exatamente. Ela conta que passou a ouvir ativamente outras perspectivas, seguir gente diferente nas redes sociais e, mais tarde, já casada, começou a entender o impacto profundo daquela criação isolada e das visões patriarcais que ela tinha internalizado. Como assim? Nas dificuldades dela mesma, sabe? Dificuldades de fazer amigos, de assumir responsabilidades de adulta, uma tendência a depender do marido, algo que, segundo ela, o nacionalismo cristão meio que ensina para as mulheres. Entendi. E o passo final foi buscar ajuda profissional, né? Sim, a terapia. O que também não foi fácil porque exigiu superar um ceticismo forte contra a saúde mental que os pais ensinaram. Eles também eram anti-vacinas, desconfiavam de médicos em geral. Nossa, que barra! E na terapia, ela diz que teve contato com conceitos que ajudaram muito a entender a própria história. Codependência. Certo. A resposta ao trauma conhecida como fawn, que é aquela de tentar agradar o tempo todo para evitar conflito. O transtorno de estresse pós-traumático complexo, o CPTSD, que vem de traumas mais prolongados. Diferente do PTSD comum. Isso, e também a parentificação, ter tido que cuidar dos irmãos mais novos como se fosse mãe deles. Mas o conceito que realmente virou a chave para ela foi o de fronteiras. Fronteiras, como assim? Ela percebeu que foi criada basicamente para não ter fronteiras pessoais. Nenhuma. Uau! Ela descreve o cristianismo fundamentalista em que cresceu como inerentemente autoritário. As regras rígidas eram vendidas como proteção, mas na visão dela hoje eram só formas de controle. E as fronteiras dela, ela diz, foram violadas de muitas formas, especialmente as mentais. Dizerem para ela como pensar, usarem o medo e a vergonha para impedir qualquer questionamento, qualquer discordância. E essa percepção sobre as fronteiras pessoais dela, ela levou isso para um nível mais amplo, né? Exatamente. Essa realização pessoal levou a uma extrapolação bem interessante. Ela passou a ver a própria retórica do nacionalismo cristão como, na essência, uma enorme violação de fronteiras em nível social. Explica melhor. A lógica dela é que esse movimento busca controlar o comportamento de outras pessoas com base nas próprias crenças religiosas deles, desrespeitando totalmente a separação entre igreja e Estado. Ela até comenta que, na opinião dela, o apoio que esse grupo dá à separação igreja e Estado é meio superficial. É só para evitar que uma única denominação vire a igreja oficial, mas sem entender as razões mais profundas do conceito, como proteger a liberdade de consciência de cada um. Entendi.
E isso mudou a forma como ela vê o próprio cristianismo? Mudou completamente. Ela passou a ver como uma jornada de transformação interna do coração, da alma, e não como uma missão de impor a moralidade dela para os outros, o que ela agora vê como o julgamento, como algo não saudável. Faz sentido. Ela menciona ter aprendido num grupo de 12 passos para a codependência que a única pessoa que a gente pode controlar somos nós mesmos. E ela identifica que a raiz do problema no movimento que ela deixou é justamente essa incapacidade de ter crenças pessoais sem sentir a necessidade de impor aos outros, vendo quem vive diferente como uma ameaça que precisa ser controlada ou eliminada. É uma perspectiva bem forte. E ela chega a conectar isso com figuras políticas recentes, né? Sim, ela sugere que o nacionalismo cristão se tornou oficialmente um culto com a ascensão do Donald Trump. Ela o descreve como um líder carismático e que os seguidores dele, na visão dela, se convencem de que toda crítica contra ele é mentira, fabricada pela mídia ou por inimigos. Aquela ideia de infalibilidade do líder. Exato. Para ela, isso é uma característica clássica de culto. E ela detalha também algumas táticas de recrutamento que ela observou ou viveu que reforçam essa dinâmica toda. Detalhe assim. São pontos bem interessantes. Primeiro, a grande comissão, aquele ide e pregai o evangelho. Ela argumenta que esse mandamento bíblico é interpretado de forma distorcida para justificar táticas de persuasão agressiva, manipulação e até coerção. A motivação principal seria o medo salvar almas do inferno, o que gera uma culpa constante se a pessoa não está evangelizando o tempo todo. Isso pode até transformar amizades em projetos de conversão, né? Complicado isso. Segundo, a abordagem a culturas indígenas. A prática de missionários irem a outras culturas, dizerem que as crenças e os modos de vida locais são errados, pecaminosos, e exigirem que abandonem a cultura original para se converterem ao cristianismo certo. Ela classifica isso como intrinsecamente mal, uma violação de fronteiras gigantesca. E ela acha que isso vem de uma necessidade de certeza absoluta, um desconforto profundo com a incerteza e com a diversidade cultural e religiosa. E tem mais. Tem o movimento Quiverful. Ela cita o exemplo da família do Gur, aquela crença de que usar contraceptivo é errado, que o tamanho da família tem que ser deixado nas mãos de Deus. Assim, já ouvi falar. Isso, segundo a fonte, ignora questões práticas cruciais: dinheiro, saúde da mãe, qualidade de vida das crianças, atenção individual. O resultado frequente, ela aponta, é negligência infantil e a tal da parentificação, com as filhas mais velhas virando mães substitutas. E qual seria o objetivo disso, segundo ela? O objetivo que ela diz ter ouvido é criar um exército do Senhor, ligado a narrativas do Antigo Testamento sobre guerras santas. E ela conecta essa mentalidade também ao forte apoio a Israel em conflitos e ao apego ferrenho à Segunda Emenda, o direito a portar armas nos Estados Unidos, com uma ideia meio subjacente de que estariam dispostos a lutar e morrer como mártires pela causa. Nossa, é muita coisa interligada. E é importante um alerta que ela faz, né? De não ver essas pessoas só como lunáticas. Exatamente. Ela descreve como indivíduos movidos por um medo extremo, que acreditam genuinamente que estão protegendo seus filhos, seu modo de vida, e qualquer pessoa ou ideia diferente é vista como uma ameaça existencial, quase como o próprio diabo tentando desviar eles do caminho certo. E as crianças criadas nesse meio? Pois é, como ela mesma, pensam que estão sendo ensinadas a pensar por si, mas na análise dela, são vítimas de medo, de manipulação, de privação de informações diferentes e de uma pressão social enorme para se conformarem. E ela chega a citar exemplos mais atuais dessas visões extremas, né? Cita sim. Menciona um Doug Wilson, que ela descreve como um pastor nacionalista cristão proeminente que defenderia coisas como o voto por agregado familiar, onde só o chefe da família vota por todos, e apoiaria até revogar o direito ao voto das mulheres nos Estados Unidos. Sério? E cita um tweet de um Pete Hegseth que ela descreve como tendo sido nomeado secretário de defesa e renomeado secretário de guerra por Trump em algum momento, que teria compartilhado uma entrevista com o Wilson apoiando essa visão com a legenda "Todo Cristo para toda a vida". Caramba! A comparação que ela faz é direta. A visão de sociedade deles seria parecida com a de The Handmaid's Tale. Pesado. E qual o apelo final dela no vídeo?
É um chamado à cautela, basicamente, para que as pessoas investiguem com cuidado quem elas seguem, quais são as agendas por trás dos movimentos, de onde vêm as próprias ideias. E o alerta é que qualquer um pode ser vulnerável a acabar num culto, porque eles costumam explorar justamente as vulnerabilidades humanas. Bom, então o que a gente tira dessa análise toda? Ouvimos um testemunho, né, muito detalhado, muito pessoal, sobre crescer nesse ambiente do nacionalismo cristão. A perspectiva que ela traz é de um isolamento social muito severo, uma doutrinação educacional bem específica, através de um currículo Webeca, que ela descreve como totalmente enviesado, Sim. uso de manipulação psicológica, com táticas tipo bode expiatório, pensamento mágico, e uma violação sistemática de fronteiras pessoais. Ela identifica características que ela associa a algum culto, né? Tudo girando em torno de controle, de medo e daquela mentalidade forte de nós contra eles. E isso tudo nos deixa com uma questão importante para pensar, né? O relato dela enfatiza demais o medo como o principal motor por trás das ações, das crenças dentro desse movimento, pelo menos na experiência dela. Sim, o medo é central na narrativa dela. Então, se o medo é tão central assim, e se o próprio ato de questionar já é pintado como perigoso ou até demoníaco, o que seria necessário para alguém que está imerso nesse sistema sequer começar a duvidar? Sabe? Que tipo de faísca consegue romper essa barreira de medo que parece tão sólida? Fica aí a reflexão. Fica a reflexão mesmo. E com ela a gente encerra essa exploração de hoje. Muito obrigada por nos acompanhar. Olá, você acabou de assistir, de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, meu podcast está aberto para possíveis convidados.